Olá, bem-vindos a mais um episódio dos nossos Weekly Thoughts. Nunca é demais recordar que é muito importante subscrever o Empower Brands Channel e ativar as notificações para não perder nenhuma das nossas séries e novidades. E hoje tenho comigo um novo rosto que se juntou recentemente aos embaixadores da nossa comunidade e é com muito gosto e honra que dou as boas-vindas também ao Artur Martins, atual vice-presidente da Kia Motors Corporation, com os pelouros de marca e marketing global deste grande fabricante de automóveis sul-coreano. Olá, Artur, em primeiro lugar, muito obrigada por te juntares a nós. Posso dizer que neste comentário te juntas com os pés literalmente em casa, não é? Bom dia, Maria José, bom dia a todos, é um prazer estar aqui. Sim, finalmente de volta a casa depois de 2 anos praticamente sem poder viajar a Portugal. Portanto, E como é que estás a sentir, Artur, este regresso? Como é que estás a sentir o país? É algo que todos nós, se calhar, que estamos cá em Portugal, temos curiosidade, não é? Quando alguém vem e está assim tanto tempo fora, qual é o impacto que tu tens do teu próprio país? tem sido bastante estranho porque não tenho tido muita liberdade, estou em meia quarentena de alguma forma, então complica um bocado a situação e ainda não tive a oportunidade de estar com os amigos, mesmo com família, só tive com a minha mãe. Ou seja, é uma forma estranha de estar de volta a Portugal, embora eu tivesse a desejar chegar cá, mas as coisas não são iguais. E eu acho que ainda nos vai demorar um bocadinho a voltarmos a uma chamada normalidade. Portanto, estou a sentir algumas diferenças comparado com a última vez que cá estive, infelizmente. É um regresso contido, não é? Continuamos a sentir que estamos muito contidos, não é? Sem dúvida. Portanto, não tenho feito uma vida normal e jantar fora, aquelas coisas. Portanto, tenho estado basicamente em casa com as crianças e vi a minha mãe um par de vezes, mas pouco mais. Os meus amigos nem os vi, e alguns deles vi-os dentro do carro a dizer adeus e pouco falámos. Portanto, é um bocado estranho ainda. Artur, de facto são tempos estranhos e tu também vais tocar num tema que provavelmente também sofreu algumas alterações com este contexto. Como sabem, este é um espaço onde os nossos embaixadores, membros e conselheiros partilham temas que merecem um comentário, uma reflexão junto da comunidade, e o Artur quer trazer para este pensamento em voz alta a importância do Customer Experience do ponto de vista de marca e tendo em conta aqui muitas tuas aprendizagens e, como eu diria, este contexto provavelmente trouxe também alguns ensinamentos, não? Sem dúvida. Portanto, eu, à parte das funções de marca e de marketing, tenho a responsabilidade pelo Customer Experience mundial. Portanto, nós fomos uma das primeiras marcas, se não a primeira marca no setor, em criar uma função de responsabilidade de Customer Experience, basicamente a gerir todas as áreas que têm, de alguma forma, contacto com o consumidor, portanto, aquilo que nós chamamos os touch points do consumidor e começar a integrar todas estas áreas para começar ou seja, para podermos desenvolver uma experiência consumidor consistente através de todos os canais e todos os touch points. E não deixa de ser curiosa a dificuldade para empresas como a nossa, que somos muito product oriented, portanto somos muito focadas no produto, passarmos a ter uma visão mais de serviço que do meu ponto de vista, é crítico para a construção de marca. Eu acho que no passado as metodologias de construção de marca tradicionais, infelizmente, já não se aplicam hoje em dia e com todas as experiências digitais dos consumidores, a relação que somos capazes de construir com eles através do processo de compra e no nosso caso, porque é bastante longo o processo de ownership, portanto, quando o consumidor tem o nosso produto, é demasiado importante para podermos continuar a trabalhar de uma forma muito isolada como fazíamos antigamente. Portanto, isso é um dos desafios que eu acho que principalmente as áreas e as empresas que trabalham muito focadas em produtos têm, de como é que desenvolvem uma consciência muito mais de serviço e orientada ao serviço para conseguirem criar essas experiências com os consumidores para o futuro. E que vão, como tu dizes muito bem, são áreas que vão ser críticas, não é, Artur? De que forma é que também a pandemia veio acelerar essa necessidade de se adaptarem mais à visão de serviço? Ou seja, a pandemia acelerou todo o uso das ferramentas digitais, os consumidores
que não usavam ferramentas digitais para comprar ou para pesquisar produtos viram-se basicamente obrigados a fazê-lo, não é? E muitos especialistas dizem que nós tivemos basicamente em um ano aquilo que demoraria entre 10 a 15 anos a acontecer em termos de tanta gente, tantas pessoas, tantos consumidores entrarem no mundo digital para comprar e para terem experiências de marca. Portanto, isso foi um dos primeiros aceleradores. Eu acho que a necessidade para esta experiência de marca, ela já existia, inclusivamente, antes. Embora se calhar não fosse tão visível e não estivesse tão presente na vida das pessoas. E eu acho que marcas principalmente analógicas como a nossa, não é? Marcas que têm, onde acreditamos que é importante que o consumidor toque no produto, que sente, que conduza e tudo isso, é uma transformação muito radical na forma como normalmente nós desenvolvemos o nosso negócio. Mas a verdade é que a necessidade está lá. E a pandemia só acelerou ainda mais esta necessidade, a necessidade de não só das pessoas terem pouco contacto com outras, que é a parte triste da história, não é? Por causa portanto, de não contraírem o vírus, mas principalmente, e eu acho que essa era a necessidade que já existia, que é a necessidade de conveniência. Nós cada vez temos vidas mais complicadas, temos menos tempo para nós, trabalhamos mais horas, dedicamos mais tempo ao nosso trabalho, temos menos tempo para fazer as coisas fora de trabalho e não sei, estar com amigos, estar com família. E eu acho que as empresas e as marcas que entenderem a necessidade de dar esta conveniência aos consumidores e que conseguirem desenvolvimento de ferramentas e serviços e soluções para efetivamente dar mais tempo aos consumidores para fazerem coisas para eles, não é? Eu acho que elas vão ser recompensadas por parte dos consumidores. E isso foi o que o digital trouxe, não é? E não sei, em Portugal nós não temos a Amazon agora, não temos a Amazon ainda, não é? Agora acho que a Espanha vai começar a operar, mas em países onde a Amazon é muito forte. Eu, por exemplo, vivi na Alemanha 5 anos e poucas eram as vezes que eu ia a uma loja comprar coisa e comprava tudo na Amazon, porque é tão prático e tão conveniente que evita pegar no carro, ir até ao parque de estacionamento, estacionar o carro, entrar na loja, procurar o produto, pagar, procurar o carro outra vez, chegar a casa. E como o presidente da Amazon dizia, a média de tempo de compra num produto na Amazon são 9 minutos e a média de tempo de compra de um determinado produto numa loja são muito mais do que isso. Portanto, eu acho que o valor da conveniência é um valor que é cada vez mais importante para os consumidores e, como tal, tem que ser muito importante para as marcas. E é muito importante que as marcas considerem isso e consigam encontrar soluções para dar mais e mais conveniência aos consumidores. Artur, e desculpa, eu não resisto a pegar aqui numa história que tu me contaste e que, se quiseres, partilhas. De facto, quando nós pensamos numa compra digital e pensamos, obviamente, em utilizar as ferramentas digitais para fazer compras, o carro, como tu disseste muito bem, é algo que a pessoa precisa de tocar, precisa de sentir, precisa de conduzir. É a mesma coisa que uma casa, quase que era impossível pensar comprar uma casa virtualmente ou construir uma casa virtualmente, que foi o teu caso. Sim, essa é uma história curiosa, não é? Portanto, eu tinha decidido construir uma casa antes de ir viver para a Coreia, e entretanto veio a oportunidade de trabalhar para a Coreia e tudo isso, e decidimos continuar com o projeto. Agora, o que não estava no plano era a pandemia. Portanto, a Coreia tem desde o início da pandemia bastantes restrições à entrada, que são restrições automaticamente à saída, portanto eles têm 14 dias de quarentena obrigatória para todos os países, e isso complicou-me imensa a vida e complicou-nos imensa a vida para vir a Portugal ver a construção da casa. Então a verdade é, a casa está praticamente construída, estamos a acabar agora, eu acho que mais 1 ou 2 semanas acabamos. Eu vi o terreno só, portanto ainda consegui ver o terreno antes de me ir embora, e a minha esposa viu pouco mais que isso, e aquilo que vimos da casa foram vídeos e fotos. Fizemos reuniões com o construtor, com muitas pessoas que nos ajudaram por Zoom ou por Teams, vídeos, video calls e não sei o quê. Pronto, então eu acho que a partir do momento que é possível construir uma casa por Zoom, há poucas coisas que são impossíveis de fazer digitalmente. Portanto, esta é uma experiência única e acho que
E curiosamente conheci uma pessoa na Coreia que estava na mesma situação que eu, portanto, imagino que não fui o único. Portanto, aí está também uma evolução enorme para o mundo da arquitetura, da construção civil, esta visão também do digital neste setor. Sem dúvida, sem dúvida. Artur, muito obrigada por teres partilhado connosco primeiro esta história, que é uma história muito pessoal, e depois por teres trazido também aqui este tema que te é, enfim, que faz parte da tua vida profissional, esta visão de Customer Experience. Antes de irmos embora, eu gostaria muito de te convidar a deixares aqui uma sugestão de cultura e lazer. Nós vamos fazer uma breve pausa de férias nos nossos Weekly Thoughts, mas com certeza que gostaríamos de ficar aqui com algo que queiras partilhar, que tenhas lido, visto, ou até que tenhas ouvido falar, ou alguma exposição, não sei. Partilha o que quiseres. Eu pensei num livro que eu li, que eu acabei de ler aqui há umas 2 semanas, do Steven Pinker, que é um psicólogo canadiense, ele é naturalizado nos Estados Unidos, que se chama, eu li em inglês, chama-se Enlightenment Now, eu imagino que em português será Iluminismo Agora, uma coisa assim. E é um livro curioso, porque é um livro baseado nos valores do iluminismo, da razão, das ciências e do humanismo. Como é que trouxeram progresso, prosperidade, segurança e paz, e como a felicidade tem aumentado generalizadamente no mundo nos últimos anos. E é um livro interessante para estes momentos, que são momentos pessimistas, onde normalmente pensamos que está tudo mal, e é a história do meio ambiente, é a história dos incêndios, dos furacões, da pandemia. Ou seja, eu acho que está toda a gente, as pessoas em situações complicadas de trabalho e com negócios e tudo isso, e eu acho que dá uma perspectiva otimista do mundo, e que eu acho que é importante principalmente para pessimistas, e não é que eu seja muito pessimista, que eu sou bastante optimista, mas fez-me bem, e é um livro que, como é muito polémico, obriga-nos a pensar e desafia algumas formas como nós avaliamos e pensamos a respeito de determinado tipo de assuntos, e eu gosto de contraditório, então foi muito divertido ler. Eu aconselho, é uma boa leitura de verão. É um livro gordinho, então dá para uns 15 dias, possivelmente. Dá pelo menos para o mês de agosto, que é o mês em que nós vamos estar em pausa nestes Weekly Thoughts. Vamos fazer aqui umas férias, portanto, com certeza que é um excelente livro para ler ao longo deste mês de agosto. Mais uma vez, Artur, bem-vindo ao nosso grupo de embaixadores. Obrigado. Muito obrigada por este teu contributo e deixo aqui um até breve. José, muito obrigado. Boas férias. Obrigado. E tu também, boas férias e boa estadia em Portugal. Obrigado, e boa saúde. Rapidamente possas abraçar e estar com os teus amigos como desejas. Obrigada, um beijinho. Deus, obrigada. Um beijinho. Tchau. Assim que nos segue, e apesar de fazermos uma pausa até setembro nos nossos Weekly Thoughts, não se esqueça mesmo de ativar as notificações do Empower Brands Channel para ficar a par das estreias das nossas outras séries e para aproveitar também aqui o tempo livre a descobrir os conteúdos de excelência do nosso canal, que também já pode ouvir no Spotify. Fique bem e boas férias, se for caso disso.